como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Espaçosa, de qualidade. Olha só, aqui a cor embaixo. Tem um ataque, mas o jogo de basquete é acima de tudo. Aí. Saudações Cruz Maltinas, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vasco. Só agora no início, já de antemão, vou pedir para vocês se inscreverem, porque é de graça, Vascaíno ajuda a Vascaíno, dá essa força aqui para o amigo de vocês, para o Álvaro Silva. Se inscrevam aqui, apertou o botãozinho, pronto. Ajuda muito, compartilhe também o nosso conteúdo e quando aparecer aquele anúncio na tela, vai tomar uma água, pega um lanche, espreguiça ou assiste o anúncio que ajuda o nosso canal a gerar receita. E também uma outra situação que a gente não pode deixar de falar aqui é que agora em abril vamos estar fazendo uma live comemorativa de 1 ano do nosso canal e vamos estar sorteando 2 camisas de treino do nosso Vasco, uma no tamanho M, outra no tamanho G. Então a gente não vai pedir nada em troca, só o que eu peço para vocês é o like, a inscrição que é de graça e vamos que vamos. Valeu, galera? Então, dito isso, vamos começar a falar do que mais interessa, que é do futebol do nosso Vasco. É o seguinte, galera. Surgiu a notícia aí ontem, né, segundo trouxe o veículo esportivo RTI Sport, alguns jogadores podem estar deixando o Vasco, que são eles Maicon, De Luca, Praxedes e Rossi, né? Segundo então o RTI Sport, esses jogadores podem deixar o Vasco nessa possível barca. Por quê? Porque, segundo eles apuraram, a 777 estaria querendo dar uma aliviada na folha salarial para aí ir ao mercado tanto na janela doméstica agora em abril, quanto na janela de meio de ano, né, dando aquela aliviada financeira ali na folha salarial para buscar alguns reforços pontuais que o próprio Ramon Dias já pediu. E a 777 parece que nesse momento, né, não está querendo problema com o treinador do Vasco, né, mais um problema, já estamos sem diretor de futebol. Então o que dá a entender, segundo a reportagem aí do RTI Esportes, é que a 777 está disposta a dar uma aliviada na folha salarial para trazer outros jogadores para suprir a necessidade, jogadores aos quais o próprio Ramon Dias teria indicado a SAF do nosso clube, tá, gente? Quem pode ser que pinte aqui no Vasco, né, gente? Pode ser que pinte, que essa informação aí, como eu já mencionei, é do pessoal do RTI Esportes, né? É o atleta Ramon Sousa, né? Atacante de lado do Tadjeres, né? Alexandre Matos, segundo o RTI Esportes, já estava conversando com o Tadjeres pelo atacante lado de campo Ramon Sousa, né? O próprio Ramon Dias gosta do jogador, mas a gente não se sabe agora se o Lúcio Barbosa vai levar essas negociações adiante. Mas o nome de Ramon Sousa, né, surgiu aí agora nos bastidores do Vasco, né? Uma vez que saiu essa notícia que o Matos já vinha negociando com o presidente do Tadjeres pelo atleta. Vamos aguardar qual será o desfecho aí dessa situação. Nesse primeiro momento, o Vasco procura um camisa 5, um primeiro volante, um segundo volante, isso mesmo, 2 volantes, um camisa 8, um cara ali de meia, né, que cria a primeira jogada, que pisa na área do adversário. E um atacante de lado de campo, que faça ali a ponta direita, o nosso Gabriel Peck, né? Então, pois é, a gente falou lá atrás, né? Eles venderam o Gabriel Peck e agora a gente tá aí, ó, a vida inteira pedindo, né, um jogador para suprir essa carência. Aí muitos se falavam, o Adson vai jogar de ponta direita. Eu sempre falei aqui que o Ramon Dias prefere usar o Adson como meia ou como fazendo dupla de ataque, não como extremo, não como ponta, porque ele jogava no Corinthians de ponta direita improvisado. Não é a principal característica dele. Então, assim, o Vasco foi mal ao mercado, a verdade é essa, o Vasco vendeu e não repôs à altura daquilo que o treinador precisa para trabalhar. E nesse momento, fato é que o nosso treinador aí exigiu um camisa 7, um camisa 8 e um atacante de lado de campo, tá, gente? Aí tem uma outra situação aí. O que não pode, né? O que não pode é, por exemplo, dispensar o Maicon, que na minha opinião o Maicon poderia ficar nesse elenco, gente. Deixa a opinião de vocês aí. Na minha opinião o Maicon poderia ficar nesse elenco. O De Luca até hoje é um grande ponto de interrogação, só jogou uns joguinhos no Campeonato Carioca, que não é parâmetro, não dá para tirar parâmetro com adversários bem fracos. O Praxedes, a torcida do Vasco já está doida para ele deixar o Vasco mesmo. E o Rossi, né, até agora, esse ano em 2024, ainda não conseguiu mostrar ao que veio para o Vasco. No ano passado, quando ele foi acionado logo ali no início do segundo turno, ele começou bem, mas depois, sinceramente, caiu também de rendimento. Ele é muito Vasco, ele é profissional, isso a gente entende, mas dentro de campo, tecnicamente, não vem entregando aquilo que nós torcedores e a comissão técnica espera. Então, envolvendo essa situação, acredito eu que o Maicon
deve ficar, pode ficar no elenco, né? A gente sabe que tem a situação envolvendo o Vitória da Bahia, que está de olho no Maicon, né? Eles podem vir fazer mais uma investida agora em abril, e eu acho que o Rossi, talvez, né? Talvez, pode ser que tenha uma chance, mas é um certo ponto de interrogação. E já pegando o gancho, não, antes de falar disso aí, é o seguinte, o que não pode é dispensar esses caras todos, e aí trazerem outros jogadores do mesmo nível, ou nível mais abaixo, não vai resolver. Então, assim, vai dispensar 4, traz 2, 3, que vai resolver a vida do Vasco. Porque, por exemplo, tá contraditório. Trouxeram o Juan Esforza para suprir essa carência no meio-campo do Vasco. Só foram descobrir que ele não faz a função que o Vasco precisa depois que ele chegou no Vasco. Aí por isso que o Vasco tá atrás de mais 2 jogadores de meio-campo. Ou seja, o Vasco foi mal ao mercado. O Vasco foi mal no mercado. Tá, assim, não tô queimando o Juan Esforza, não tô queimando o Adson, não tô dizendo que eles são jogadores ruins, não. Mas nesse momento hoje são jogadores que chegaram, podem agregar, podem ajudar, podem. Mas assim, em vista do time que a gente já tinha montado, eles não chegaram para já de imediato para suprir aquela lacuna, não. Eles chegaram ali para ser mais um, eles não estão suprindo a lacuna. Ou seja, a culpa não é dos atletas, a culpa é de quem mapeou esse tipo de contratação e não trouxe as peças de reposição. Aí agora o Vasco vai ter que ir ao mercado de novo nessa próxima janela e na outra, então fica difícil, né? Ainda tem muita gente que tá batendo palma pra palhaço aí, que tá achando legal tudo que tá acontecendo no Vasco, né? Ainda tem gente dizendo que o Vasco teria acabado se não fosse a SAF da 777 Partners. Isso é outro assunto que eu vou falar daqui a pouco. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Agora, pegando o gancho falando dessa barca, saiu a notícia hoje, né? Essa informação veio do Bola VIP. A gente sabe que esse veículo fala muita coisa que às vezes não bate, mas segundo o pessoal do Bola VIP, o Rossi, né, estaria sendo sondado pelo Santos e teria sido oferecido para jogar no Santos. Eu só achei assim um pouco inconsistente, porque o Palhacinho Soteldo fez aquela bobeira no ano passado na Vila Belmiro e deu todo aquele tumulto, aquela discussão, aquela situação toda. O Rossi foi na internet depois para alfinetar ele. Depois, quando o Vasco aqui em São Januário ganhou do Bragantino, que o Santos caiu perdendo lá na Vila, perdendo pro Fortaleza, o Rossi subiu na bola, a foto do Rossi também virou meme. Não sei, futebol é muito volátil, as coisas acontecem rápido, mas eu acho que não faz sentido mais. Segundo o pessoal do Bola VIP, o Rossi teria sido sim oferecido ao Santos Futebol Clube, tá, gente? Agora mudando de assunto, falando um pouco do nosso potencial construtivo, da situação de São Januário. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro marcou 3 reuniões aí, tá, gente, para estarem deliberando, discutindo, divergindo ou convergindo, né, conversando sobre o assunto envolvendo o potencial construtivo do Vasco da Gama. Essas 3 reuniões foram marcadas para o próximo mês que vamos adentrar, conhecido como mês de abril. E é o seguinte: teremos aí uma reunião, entre aspas, em Campo Neutro, que é na Câmara dos Vereadores, uma outra reunião, vamos dizer assim, em casa, aqui na sede do Vasco em São Januário, e outra reunião lá na Barra da Tijuca, porque o pessoal lá que mora lá, os moradores lá da onde ficam os terrenos que a prefeitura vai ceder ao Vasco, parece que não estão concordando com essa situação. Então vão haver essas 3 reuniões no mês de abril que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro marcou, né, para colocar em pauta, para conversarem ali, debaterem sobre a situação envolvendo o potencial construtivo de São Januário. Só um parênteses, só para lembrar de repentemente para quem está por fora do assunto. Potencial construtivo, gente, é o seguinte: a Prefeitura do Rio, né, no caso o município, né, a cidade do Rio de Janeiro, está ali fazendo esse projeto junto com o Vasco. Para quê? Eles vão ceder alguns terrenos lá na Barra da Tijuca para o Vasco da Gama. Ah, mas o Vasco vai fazer o estádio lá? Não, não é nada disso. O que o Vasco vai fazer? É um potencial construtivo. O Vasco vai potencializar esses terrenos, né, em poder de compra, para comprar os materiais e fazer toda a situação envolvendo a reforma de São Januário. Então o que o Vasco vai fazer? Vai pegar esses terrenos e vai revender, no caso vai repassar esses terrenos para alguma empresa interessada. Existem 3 segmentos de empresas interessados nesses terrenos na Barra da Tijuca: uma rede de restaurantes, uma rede de hotéis e uma rede ali de hospitais, né? Essas 3 redes estariam interessadas em comprar esses terrenos. Os valores desses terrenos na Barra da Tijuca são mais ou menos equiparados a R$500 bilhão, isso mesmo, mais de 500 milhões de reais, que em contrato com a prefeitura
o Vasco não vai poder usar nenhum centavo para fazer mais nada além da reforma de São Januário, ou seja, esse dinheiro só vai poder ser gastado única e exclusivamente na reforma de São Januário, tá, gente? Então isso é o potencial construtivo e essa situação, esse projeto que já está na Câmara dos Vereadores vai ser debatido em 3 reuniões agora em abril, né, como eu já mencionei para vocês, depois vai passar em votação na Câmara, né, para depois voltar para a mesa do prefeito e aí sim ser homologado, ser oficializado, né, e dado início a essa situação do potencial construtivo envolvendo o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Agora, galera, mudando um pouco de assunto, né? Mas ainda falando de São Januário, a SAF, né, a gente não gosta aqui de tecer elogios à SAF, mas eu sou justo, quando é para bater a gente bate, para reclamar a gente reclama, e quando é para falar o mínimo aqui a gente também fala, né, fato é, vocês acompanham as imagens na tela, a 777 segue fazendo alguns pequenos mínimos reparos em São Januário, né, vem realizando algumas pinturas na parte externa da nossa colina histórica, do nosso caldeirão, então fica o registro para vocês. Gente, uma outra situação que a SAF, né, no caso que o Vasco da Gama também adquiriu, não foi hoje, também não foi ontem, já tem um tempinho, que é esse novo ônibus que está na tela, né, o Vasco comprou esse ônibus aí e ainda não personalizou, né, esse ônibus ainda vai ser personalizado, né, a caráter, né, daquele jeitão nosso, do nosso clube de regatas Vasco da Gama, então só para ficar o registro aí, mais um ônibus adquirido para o nosso clube, lembrando, né, que mais ou menos há uns 2 meses, salvo engano, o Vasco adquiriu 2 ônibus também, um para base e um outro para o futebol feminino. Agora, né, adquiriu mais esse outro ônibus aí, então já foram 3 ônibus na temporada de 2024 aí, envolvendo, né, a pasta de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, agora mudando de assunto assim, uma virada chave legal, falando um pouquinho aqui da MLS, da Major League Soccer, né, o campeonato norte-americano lá dos Estados Unidos, né? A gente sabe que o Gabriel Peck estava aqui no Vasco, foi vendido, já está jogando com a camisa do Los Angeles Galaxy, e o Luca Orediano, que também estava aqui no Vasco, deu todo aquele imbróglio, não quis permanecer no nosso clube, pediu para sair do Vasco. E o Luca Orediano está jogando lá nos Estados Unidos, lá no Cincinnati, né? Fato é que o Gabriel Peck ontem fez uma bela jogada ali, né? Após uma arrancada de contra-ataque do Los Angeles Galaxy, Gabriel Peck atuando na ponta esquerda, deu uma assistência perfeita, né? Colocando o colega de equipe na cara do gol, debaixo do gol praticamente, anotando a sua primeira assistência, né? Muito bacana a jogada, eu vou colocar para vocês verem, e também logo na sequência o lance, né, que encantou muita gente. O Luca Orediano pegou a bola no campo defensivo, deu um giro, né? Fez um drible bem bacana em cima do atleta adversário, fez um lançamento sensacional, colocando o atacante do seu time na cara do gol, só que o atacante acabou finalizando mal, o goleiro pegou, mas foi uma bela jogada também. Então assistam esses 2 lances e a gente já volta. Pronto, é isso aí. Agora que vocês já acompanharam, só uma polêmicazinha, só uma pimentinha aqui. Esses 2 fazem falta no elenco do Vasco? Sim ou não? Só no caso do Orediano, só vamos esquecer que ele não quis ficar no Vasco. Só vamos fazer um exercício. Ele caberia no time do Vasco? Só isso. Ah, mas ele não quis ficar. Tudo isso todo mundo já sabe, né? Ele pediu para sair, o Vasco também vendeu. O Vasco, a gente quer ficar, a gente quer que fique aqui no Vasco quem quer jogar no Vasco. Mas tirando essa situação, vai, só apagando isso aí, dentro de campo, né, Gabriel Peck e Luca Orediano fazem falta pro Vasco? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Agora a gente mudando de assunto, vamos dar uma pincelada. Eu vou colocar uma arte para vocês acompanharem na tela, como vocês já podem acompanhar. É o seguinte, gente, essa arte aí ilustra, né, alguns clubes que a 777 detém direitos econômicos espalhados mundo afora e qual a situação atual desses clubes nas suas ligas, nas suas respectivas ligas em seus países. Então, como vocês já acompanham, o Red Star, né, o Estrela Vermelha de Paris, é líder. Mas calma, gente, não é lá do campeonato francês, tá? É líder da 3ª divisão da França. Oh, que evolução, hein? Vamos lá, o Sevilha é o 16º colocado lá na Espanha. Ou seja, o Sevilha, galera, tá brigando para não cair para a Série B da La Liga, tá? A verdade é essa. O Genoa é o 12º colocado no campeonato italiano, meio de tabela, mais para baixo do que para cima.
né? Não se espantem se o Vasco ficar por aí esse ano. Se a gente ficar desse jeito aí esse ano, tá sensacional, viu? Tá sensacional. Não é o que nós queremos, mas com o que estamos vendo que tá acontecendo dentro e fora de campo, se o Vasco acabar o Brasileirão em 12º esse ano, né? Não é pequenando, não é nada, não é jogando contra, mas devido ao panorama de hoje, né, 24 de março de 2024, se a gente ficar em 12º no Brasileirão, estaríamos no lucro. Mas voltando ao assunto, o Genoa é o 12º no campeonato italiano. O Hertha Berlim, gente, olha isso aqui, o Hertha Berlim é o 9º colocado da Série B, no caso da segunda divisão da Bundesliga, do campeonato alemão, 9º colocado. O Hertha Berlim está quase fazendo o que o Vasco fez quando caiu lá com a galera do docinho, do salgado, né? Tá quase sendo repetente da Série B. Tá bem capaz disso acontecer, né, gente? O Standard de Liège é o 10º colocado na Bélgica, no poderoso campeonato belga, o 10º colocado, meio de tabela. E aí o melhorzinho de todos eles aí, gente, olha, é o Melbourne Victory, né? Que é o 4º colocado lá na Liga Australiana, no campeonato australiano, que também não é uma liga poderosa assim, mas melhor assim, vamos dizer assim, o menos ruim de todos eles é o Melbourne, tá, gente? Sinceramente. Aí vamos fazer um panorama aqui, vamos fazer um exercício. Gente, é o seguinte, o Vasco, desde a chegada da SAF, da 777 Partners, a 777 já adquiriu, o Vasco SAF já adquiriu 229 milhões de reais em vendas de atletas, tá? 229 milhões, com o empréstimo de Carlos Palácios, com a venda do Ignaldo, do Pedro Raul, com a venda do Marlon Gomes, do Gabriel Peck, enfim, 229, arredondando, vamos arredondar aí para mais, 230 milhões de reais, arrecadados aí pela 777 em mais ou menos um ano e meio, que eles chegaram no nosso Vasco no final de 2022, né? Então vamos colocar aí, final de 2023 fez um ano de SAF, estamos já entrando em abril, vamos arredondar aí mais ou menos um ano e meio de SAF no Vasco, 230 milhões de reais foram arrecadados com vendas de atletas, tá? 230. Isso sem contar cota de televisão que o Vasco recebeu da TV Globo e do Premier. Isso sem contar quase 50 milhões que o Vasco pegou ano passado do Grupo Serengeti, do novo Campeonato Brasileirão, pelo percentual por 20% do direito econômico de transmissão. Isso sem contar a renda do Vasco nos jogos, nas partidas, bilheteria. Isso sem contar a renda que o Vasco obtém, toda a receita que o Vasco obtém com produtos oficiais, camisas, jaqueta, enfim, com todo o enxoval oficial que o clube vende, que tem ali o seu percentual. Isso sem contar os outros produtos oficiais que são somente do Vasco, que não tem mais nenhum outro associado. Uma série de situações. Então vamos colocar aí bem por baixo, assim, gente, sabe? Bem por baixo. Sem contar a premiação de brasileiro, sem contar a mixaria que o Vasco pegou da Copa do Brasil. Sabe, a gente vai juntando tudo, vamos colocar por baixo. 230 milhões das vendas dos atletas. Arredonda aí, o Vasco arrecadou nesse um ano e meio 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Foi investido no início de 2023, cento e poucos milhões. Foi investido até agora 120 milhões. Então, juntando tudo isso, ano passado e esse ano, o investimento que houve na pasta do futebol foi 200 e poucos milhões, que, se eu não me engano, acho que não bate os 230 que foram vendidos de atletas. Então, o que foi gasto no Vasco foi gerado pelo próprio Vasco. E o que não foi gerado pelo próprio Vasco, em termos de atleta, de ativo, já entraria nos cofres do Vasco, o Vasco sendo SAF ou o Vasco sendo associativo, que é o direito de cota de imagem, que é esse tanto de coisa que já entra todo ano. Então, assim, esses camaradas estão achando que a gente é bobo. E o torcedor não é bobo, o torcedor sabe como funciona, as pessoas sabem fazer conta. Os caras pegaram mais de 400 milhões de reais em um ano e meio, não entregaram resultado esportivo, e há quem diga assim, mas se não fosse a 777, o Vasco teria acabado. Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, não tinha dinheiro para pagar a conta de água, estava cheio de rato em São Januário, e a turma do Eurico, essa turma aí, né? Esse é o filme, esse é o comercial, é o trailer que venderam para o torcedor vascaíno. Eles sucatearam, quando eu falo eles, é a gestão do Jorge Salgado, do Campelo,
sucatearam o Vasco da Gama. Algo que já estava mal das pernas, ficou ainda pior com essa turma que sucatearam o clube, fizeram com que o clube permanecesse na Série B para desvalorizar, para baixar o valor de mercado do clube, para conseguir às pressas e às escuras fazerem um contrato nebuloso com essa tal de 777, num contrato que ninguém sabe o que está ou deixa de estar escrito até os dias de hoje, tá? Então, sinceramente, é isso que está acontecendo. É o que está acontecendo. Essa situação aí tem muita gente que fala, não, mas o Levenciano é da turma do Eurico, e não sei o que lá. Gente, hoje no Vasco tem quase 100 conselheiros, tem muita gente no Vasco. Tem muita gente no Vasco hoje. Não significa que todo mundo que está lá concorda com o Jorge Salgado, ou com o Josh Wander, ou com o Lúcio Barbosa. Tem muita gente lá que está infeliz. Assim era também na época do Eurico. Não estou dizendo que o Levin era contra o Eurico. Agora, se ficar nessa palhaçada a vida inteira de politicazinha, o Vasco vai ficar nessa merda a vida inteira. Por que o Vasco está nessa merda hoje? Porque tem o Pedrinho que a torcida, muitos emocionados queriam ele lá, e agora está todo mundo vendo que ele é incapaz de gerir o Vasco. E eu sempre falei aqui, o Pedrinho não tem projeto, eu sempre falei. O Pedrinho não tem projeto para gerir o Vasco. Aí o Levin com um baita projeto, aí ficam todo mundo nessa vaidade, nessa brigaiada. Por quê? Não seria tão mais simples se o Levin pega o projeto, a expertise dele e o Pedrinho seja mais humilde, o Levenciano também, se unem, trazem parceiros, fazem parcerias para comprar esses 21% aí e para o Vasco se tornar o acionista majoritário. Então não tem nada de impossível. Estão tentando plantar na mente de nós torcedores que é impossível reaver os direitos, que é para a gente não fazer campanha para tal coisa acontecer, mas isso é mentira. Tem direito sim. O associativo tem direito sim. Inclusive ano passado o Jorge Salgado poderia ter colocado quente ali nas costas da 777, quando eles atrasaram o aporte. O Jorge Salgado passou o pano. Foi enviar uma notificaçãozinha com uma suposta reclamação muito tempo depois, só para não dizer que não fez nada. Sabe? Então assim, fica a reflexão para quem adora bater palma para palhaço no circo. Para quem adora essa palhaçada que estão fazendo no nosso clube. Tem muita coisa errada e tem gente falando, se não fosse eles o Vasco teria acabado. Não. É o seguinte, eles não estão tirando tanto dinheiro que nem a turma que ficava aqui no Vasco antes tirava. O dinheiro entrava por uma porta e saía por 20 portas diferentes que depois ninguém sabia onde foi parar. Tá? O que acontece com a 777 é o seguinte, o dinheiro entra e eles simplesmente fazem o básico. Paga o salário, mantém o gramado, pinta as arquibancadas, paga ali uma multa rescisória, manda embora aqui, contrata ali. Eles estão fazendo o básico do básico. Agora falar que eles estão botando rios e rios de dinheiro e bilhões e milhões e milhões de reais no Vasco para montar um Vasco, uma potência, para reformar São Januário, para fazer o Vasco virar uma potência mundial, que eles estão trazendo jogadores estratosféricos, que eles querem um Vasco poderoso, é mentira. Tanto que é mentira que esse gráfico que vocês acompanharam na tela está dizendo aí todos os times que eles têm direitos econômicos espalhados mundo afora, nenhum tem resultado, tem êxito no mundo esportivo. Nenhum desses times aí encabeça a sua liga. O Sevilha não está brigando para ganhar o campeonato espanhol. O Red Star Paris não está brigando para ganhar lá o campeonato francês contra o PSG, contra o Lyon. Entendeu? O Genoa não está dando de chinelada na Inter de Milão, no Napoli, no Milan. Muito pelo contrário. Quem vê até pensa que o Genoa está disputando o Champions League. O Hertha Berlim, quem vê pensa que o Hertha Berlim é o novo campeão alemão da Bundesliga, da Série A, só que não, é quase o 10º colocado da Série B. O Standard de Liège é o 10º colocado do poderoso campeonato belga, entende? Então assim, eles não têm projeto para time campeão, e não é aqui no Vasco, não vai ser no Everton, não vai ser no Standard de Liège, não vai ser no Sevilha, não é em lugar nenhum. O projeto deles é ganhar dinheiro com venda de atleta, com venda de ativo e fazer o dinheiro circular por todos esses clubes. Eles pegam o dinheiro de um clube, tampa buraco lá em outro clube. Aí daqui a pouco outro clube falta dinheiro, eles tiram dinheiro de um outro clube e trazem para cá de volta. É assim que eles trabalham, só não vê quem não quer ver. Tá, gente? Agora vamos falar de um outro assunto, virando um pouco a chavinha. Ontem a bola subiu, o nosso R10 Escola Vasco da Gama entrou em quadra diante a equipe do Franca pelo Novo Basquete Brasil, e o nosso Vasco acabou saindo, acabou perdendo, né? Acabou saindo derrotado de quadra lá no estado, no interior de São Paulo, pelo placar de 93-67, mas o nosso Vasco vinha bem, numa sequência boa de vitórias pelo Novo Basquete Brasil. O Franca, nada mais nada menos hoje, é o 2º colocado da competição. O Vasco era o 3º até ontem, eu não sei como é que tá ainda, até peço perdão a vocês, mas o Vasco tá brigando ali
na parte de cima da tabela, né? Agora é juntar tudo isso aí e tentar reencontrar novamente o caminho das vitórias. Só que ontem a gente teve um episódio triste nessa partida, onde o atleta Jonathan Luiz, da equipe do Franca, após um desentendimento com o Eugênios do Vasco da Gama, ele acabou dando uma cabeçada na cara do jogador do Vasco. O jogador do Vasco caiu na hora na quadra, deu um tumulto, deu um problema na quadra e o jogador acabou sendo expulso, na minha opinião. Saiu até barato. Eu acho que, não sei como funciona no basquete, né? A gente sabe que tem o STJD no futebol, não sei se é a mesma esfera, mas alguma punição a mais tem que acontecer, porque aquilo ali foi uma agressão, foi coisa de luta. Coisa de luta. Se ele estivesse fazendo aquilo ali numa luta, ia ser bacana. Agora, no basquete, ele não pode fazer isso, né? Chegar e dar uma cabeçada no outro companheiro de profissão, isso não se faz. Bom, é isso aí, né? Então fica aí o registro. Galera, agora é o seguinte, né? Uma outra situação. Ontem, nossa seleção brasileira entrou em campo lá em Wembley, né? Diante a Inglaterra, em um amistoso. E deu Brasil, né? O nosso Brasil venceu, né? Após bela jogada ali, belíssima jogada do meio-campo da seleção brasileira. O tempo que tá fazendo acontecendo, com o time aí que não vem treinando junto. Dorival Júnior também mostrou pro mundo inteiro ontem que ainda dá sim para resgatar o futebol brasileiro. É lógico que é muito cedo pra gente sair aqui rasgando elogios para essa nova seleção brasileira, mas já deixou sim uma ótima primeira impressão diante a equipe da Inglaterra, um time muito sólido, um time aí já entrosado, já acostumados a jogar junto, então muito bacana, parabéns aos atletas. Aí agora, antes da gente estar mudando de assunto, eu vou colocar para vocês rapidinho uma sonora de um trecho da entrevista do Léo Jardim após a vitória do Brasil sobre a Inglaterra. Claro, fico muito feliz por poder estar aqui participando desse grupo e mais importante ainda de ter estreado com o pé direito, né? Acho que a equipe toda está de parabéns, foi um grande teste, ainda mais por ser a primeira partida do professor Dorival no comando. Eu acho que o grupo todo está de parabéns, o grupo mostrou a força que tem. Seleção brasileira, acho que a gente não precisa nem falar, né? Tem que ser respeitado em qualquer lugar que vai. E hoje foi mais uma prova disso. Fizemos um grande jogo contra um grande adversário, fora de casa. E é isso, só dar os parabéns para todos os jogadores e foi sim uma grande vitória. Valeu. Show de bola, né, gente? É isso aí, show de bola bacana, então parabéns aí aos nossos atletas e também ao nosso goleiro Léo Jardim, que é uma pena, não entrou em campo, né, mas sua hora vai chegar, Léo. Já você vai conseguir estrear com a camisa da nossa seleção. Galera, agora é o seguinte, né? O nosso meia atacante Serginho, ele que foi o herói improvável, né? Na Batalha de São Januário, no último jogo contra o Bragantino do ano passado na Série A. Fez aquele gol que salvou a nossa pele, né, gente? É o seguinte, ele pegou a camisa dele, fez o quê? Emoldurou, colocou num quadro, né? Pra ficar marcado pra sempre. Vocês estão acompanhando a foto na tela aí. Bacana, né? Ficou bem bacana. Então, parabéns ao Serginho aí, o nosso herói improvável, né? Na batalha de São Januário contra o Bragantino. Agora, ainda falando de atletas, né? O Adson e o Paulo Henrique, vocês estão acompanhando as imagens na tela. Ambos estão trabalhando nesse período que o Vasco vai ficar sem jogar, né? Jogos oficiais. O Vasco fez o jogo treino, tá treinando no CT Moacir Barbosa, tá trabalhando duro, mas estão fazendo trabalhos complementares, né? Trabalho extra ali de musculação, de fortalecimento muscular, aprimorando a sua parte física, né? Uma vez que o próprio Ramon Dias está exigindo novos jogadores mais velozes e mais fortes, né? Então ele quer também fortalecer os atletas que já estão no nosso elenco. Abrindo press kit que o Vasco da Gama me enviou. Vamos começar pela mochila. Olha só, mochila grande, espaçosa, de qualidade. Olha só, aqui a cor embaixo, tem todo um detalhe. Tem a Cruz de Malta aqui, ó, lindona. Tem também, dentro dessa mochila eles enviaram muitas coisas. A mochila veio lotada. Veio com boné, veio com o copo lindo, que dá até pena de usar, de tão lindo que é, olha isso. Veio o busto do Almirante. Olha, foca na delicadeza, olha isso. A delicadeza, viu? É lindo, lindo demais. Veio a carta com a história do Vasco. Vou botar no quadro, vou botar na sala da minha casa e vou transformar minha casa no Museu do Vasco. Veio um chaveirinho lindo.
Vou ter que fazer uma chave agora pra botar nesse chaveiro. Veio um quebra-cabeça, todo de madeira. Ó, aqui também, ó, qualidade. Olha só a caixinha do quebra-cabeça de madeira. O quebra-cabeça também é de madeira, aqui dentro. E óbvio, não podia faltar, eles me enviaram 2 blusas lindas. Olha que lindo! Tá personalizado, ó. Ana Luísa. Mandaram também essa daqui retrô da Libertadores, ó. Também personalizada. E é isso, gente. É incrível, né? Vasco da Gama, não tem jeito. É o gigante da colina. E muito obrigada, Vasco da Gama. Um beijo pra vocês, Vasco da Gama. Agora, galera, é o seguinte, né? Eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!